Olá, um escritor em tempo integral. Alcione Araújo, o nosso entrevistado de hoje, embora mais conhecido por suas peças teatrais, trabalha em essência a palavra. Também cronista e romancista, amálgama os elementos do passado e do presente para entender e explicar este país tão solitário em sua condição humana e natural. Na dica de leituras, textos clássicos, a gente analisa A Fome, de Rodolfo Teófilo, e as melhores crônicas de Euclides da Cunha. O Leituras começa agora, conversando com Alcione Araújo. Alcione, bom, você é mais conhecido como autor teatral, né? Sua trajetória teatral é a que acaba se destacando mais. Mas eu queria começar essa entrevista falando da sua obra de ficcionista mesmo, como romancista, que é uma obra interessante porque ela tem um forte componente histórico, né? É engraçado porque a história ela acaba sendo importante para a narrativa, mas ela não é o pano de fundo. Quer dizer, é a influência dela na vida das pessoas comuns que acaba dando essa importância a ela, né? Quer dizer, como é que a história entra nessa... É isso, quer dizer, ele não tem uma função documental. Ela apenas porque nós vivemos a história. Aqui nós estamos nesse momento, a história do Brasil está acontecendo, nós estamos aqui sob a influência, o impacto da história, não é? Então, ninguém escapa dela, porque onde quer que você esteja, as leis, os costumes, os princípios, os valores estão lá. Essas leis, princípios e valores mudam com o tempo. Portanto, você está suscetível a essas mudanças permanentemente, né? Portanto, o tempo e a época constituem em si um material dramático, que é uma espécie de antropologia criada pelo tempo, né? Portanto, eu usei isso no primeiro momento com aquele romance Nem Mesmo Todo o Oceano, onde tudo se passa numa determinada época, não são muitos dias, mas é uma época que conta a vida do personagem inteira, né? Na verdade, eu fiz até um artifício, que tudo é contado num tempo de 15 minutos em que ele está no banheiro, e aí tudo aquilo é narrado na primeira pessoa. No outro romance, que é este, aí é um século, onde eu conto diversas histórias que estão em contextos históricos diferentes e que elas vão aos poucos se aproximando. Portanto, a história condiciona os personagens, não é? Eu tenho um momento em que Brasília é construída. Eu tenho um momento em que a indústria automobilística chega e gera emprego e muda o país e constrói estradas. Então, as personagens flutuam nisso. O início dessa história, ela dura exatamente um século, entre 1882 e 1982. Em 82 é quando chega ao Brasil o Jorge Chalmers, que é um engenheiro metalúrgico de mineralogia, e que vai chefiar a mina de Morro Velho na época. E ele tem uma importância enorme para o Brasil, porque logo depois da Inconfidência, quando esgota aquele minério lá, o ouro, é um momento até historicamente muito importante, porque onde há mineração de ouro, você não planta, você não cultiva, você nem cria galinha, não tem nada, porque o ouro vale mais do que tudo, né? Então, só que quando o ouro acabou, aconteceu coisas extraordinárias. Tinha famílias que corriam pelo meio do mato, cheio de pepitas de ouro na mão, para trocar por comida, atrás de animais, tirando alimento de árvores, de plantas, não é? Então, o ouro acabou e foi uma miséria enorme. Por que o ouro acabou? Acabou o ouro de aluvião, aquele ouro que você tira na bateia, ou até pega com a mão, com a picareta e tal. Mas aí os ingleses detinham a tecnologia de perfurar a pedra para tirar o ouro lá de dentro. Então, em 1882, esse Jorge Chalmers chega aqui e inaugura uma nova era. Então, o ouro começa um novo ciclo de ouro agora com a tecnologia. Então, todas aquelas minas foram vendidas. As minas que tinham originalmente de portugueses e brasileiros foram vendidas para os ingleses. Aí começa um novo momento. E esse cara, esse inglês que chega aqui, é o início dessa história. Embora não seja contada na ordem cronológica, o tempo mais remoto é esse momento. E aí a história vem até 1982. Mas eu uso os fatos do momento só para
criar um material dramático com esses fatos, não é? Para que os personagens aconteçam nesses contextos, nessa situação. E há também uma característica muito forte na sua narrativa, que é exatamente essa descontextualização cronológica, né? As histórias vão acontecendo nos anos 60, em 1800, e daqui a pouco elas começam a se imbricar, como diria Graciliano, né? Quer dizer, começa a arquitetura também. É isso mesmo. O leitor começa, no princípio, ele não sabe muito bem. Tem uma cantora de ópera que está viajando, daí a pouco o tempo muda, etc., né? A época muda. E a intenção é essa mesmo, é que você tem esse sentimento de um transcurso de tempo sem ter data. Em nenhum lugar eu botei a data. Eu dou indícios do que tem naquele momento. Um automóvel, um modelo de automóvel, inaugurou Brasília, certos fatos, assim, suicídio de Getúlio, etc. Então o leitor, ele tem, digamos assim, esse nutriente histórico, mas não tem uma descrição dos fatos, assim, muito diretamente. Mas você vê que as personagens estão à mercê das circunstâncias históricas, né? Tem um momento de Revolução de 30, por exemplo, como ela repercute nas ruas em Belo Horizonte, em São Paulo, não é? Uma questão sobre as posições de Monteiro Lobato naquele momento, não é? A posição de Vargas, etc. A Revolução de 32 constitucionalista em São Paulo. Mas isso é pano de fundo. Eu estou interessado aí, na verdade, numa relação muito importante que é a do protagonista, porque naquela mina que aquele inglês dirigia, ele se apaixona por uma garota italiana, novinha, porque os ingleses trouxeram muitos imigrantes para trabalhar na mina. E vieram muitos italianos. Então, há essa paixão. Essa paixão, a garota engravida do inglês, que é casado, ela é engravida e ele precisa, de uma certa maneira, escondê-la, porque ele quer mantê-la, quer cuidar dela. Como vai esconder? Bem, ali perto de Nova Lima, onde está a mina, está se construindo a nova capital que se chama Belo Horizonte. Então, a hora que está construindo uma capital é o momento que você compra um terreno enorme, faz uma casa lá e põe a amante, não é? Com o seu bebê. Essa italiana se chama Giulia, etc. E ela tem um filho. Este filho é o protagonista do livro, não é? Então, ele é um brasileiro, filho de um inglês com uma italiana. Então ele nasce um cara que é poliglota, ele já nasce poliglota, e que tem interesse pela ciência, um legado do pai, e tem interesse pela música e as artes, um legado da mãe. Então, é um arquetípico de um homem moreno, dos olhos azuis, lindíssimo, que vai seduzir as mulheres. Me interessa esse mito de um homem lindo, inteligente e sensível, e que não consegue ser feliz. Agora, é interessante, né, essa questão da dramaticidade da sua obra, né? Quando você trabalha com o teatro, né, que é a sua parte da sua obra mais conhecida, é interessante porque ele também trabalha com todas essas vertentes. Você ficou mais conhecido também com as peças mais humoradas, mais nas comédias. Mas você tem um trabalho de dramaticidade também muito grande, né? Quer dizer, como é essas várias facetas do dramaturgo? É que, na verdade, a minha primeira peça era uma peça dramática, chama Vagas para Moças de Fino Trato. São 3 mulheres que moram em vagas, enfim. É um drama da condição da mulher. Essa peça é de 1972, da condição da mulher. E, imagina você, eu tinha 22 anos. Se hoje eu não sei nada de mulher, aos 22 eu não sabia mesmo. Escrever essa peça, foi a primeira peça, por intuição. E é isso que se dá quando a peça é um sucesso no Brasil, é montada fora. Até hoje essa peça é montada e, aparentemente, ela contempla uma situação de mulher de 30 e tantos anos, num período que nada mudou mais no mundo do que as mulheres. Mas é um drama. Agora, a vida não é só um drama, entendeu? A vida, você pode pegar, tudo bem, o Nelson Rodrigues, por exemplo, ele tem situações muito densas, mas no meio daquela situação mais densa, alguém está conversando sobre o Fluminense, sobre o bonde, sobre não sei o que, essa coisa prosaica da vida. Eu gosto muito disso, sabe? E o humor, sobretudo o humor. É muito difícil você viver no Rio de Janeiro
e não ter humor. Porque a cidade toda hora está te propondo uma coisa divertida, uma coisa engraçada. E até, isso não é que você evite os dramas, mas o humor faz parte dele. Eu gosto muito de rir, eu acho muito divertido, e não tem por que isso não ir para o teatro. Curiosamente, sim, eu ganhei alguns prêmios pelas peças dramáticas. Mas a que fez mais sucesso, as que fazem mais sucesso são as cômicas. A população gosta mais de rir. Os críticos, etc., gostam mais da coisa mais séria. Agora, eu sou sério e sou engraçado. Eu não quero cultivar uma imagem única, porque eu não sou assim. Tem momento de tristeza e tem momento de alegria, não é? Então, eu não sou uma pessoa de uma vertente só, né? O doce de leite